Então, Quanto tempo, hein? Quanto caraca, tempo? é verdade, é verdade. Caralho, Marcos! Olha que Estamos aí coisa de volta. fantástica. Voltando em grande estilo. Caraca, não, lembrando que a gente já gravou vídeo junto da Beyoncé, lá do Homecoming. É, exatamente, exatamente. Grande Cara, disco, grande vídeo, grande tudo. Grande tudo. Não. mas eu acho que esse é o... Eu tava pensando sobre isso, né? Porque eu conheci Beyoncé Uhum. ali em 2018. Foi aonde que alguém falou assim, cara, você precisa ouvir isso. Eu falei assim, caraca, tem Mas uma foi pelo parada período aí. do Homecoming, se eu não me engano, não foi? O Home... É, mais ou menos. Acho que o Homecoming é 2019, uma parada dessa. É Que porque sai, né? o Lemonade, se eu não me engano, é 2017 ou 16, 16, acho que ele é 16, né? 16. Uhum. E aí eu escuto o Beyoncé sempre em retrospectiva. Depois ela lançou o Lion King, Isso. que é uma parada maneira, assim, mas não é um disco da Beyoncé do jeito que a gente tá acostumado. Então essa é a primeira vez que chega uma parada pra mim, tipo, a rainha lançou um Não, negócio aí. é tipo assim, aquele momento pré, como é um disco do Kendrick, do Tyler, do Kanye, tipo, aquele momento que você fica meses antes na antecipação, porque começa boato, aí sai primeiro single, tipo, eu acho que até pulando as etapas. Fala, camada do céu, tudo bem com vocês? Eu nem fiz a apresentação, mas olha só, gente. Esse é um primeiras impressões aqui, mano, muito... Vai ser um papão que a gente vai tentar fazer ao máximo aqui, porque é isso. Renaissance está entre nós. E, Caraca. Marcos, vindo pra gravar esse disco absolutamente... Beyoncé, é isso. É isso. É um adjetivo, né, pra falar de Renaissance, sétimo disco de inéditas dela, e que... Eu quero começar, inclusive, esse programa, do que a gente já conversou, falando do período que a gente estava ouvindo e tudo. É interessante ter falado essas coisas, porque eu acho que todos esses últimos trabalhos, desde o autotitulado até o Lemonade, até o Lion King, até o Homecoming, tudo isso foi moldando a Beyoncé para esse momento. Inclusive o global, assim, né? As coisas estão acontecendo no mundo. Porque você me falou uma coisa antes da gente conversar aqui, falou assim, estou pirando aqui com o disco, caceta e tal, e falou assim, Break My Soul faz muito mais sentido no álbum. Eu tinha essa noção que isso ia acontecer, mas o jeito que realmente está no disco me pegou um pouco de supetão, e aí eu já digo o seguinte, você ouviu Break My Soul antes do lançamento do álbum? Ouvi. Você já tinha gostado da música, obviamente, né? Então, eu tive essa impressão aí, que é Não, assim, mas, pô, a música é boa, gostei, Uhum. mas como que ela vai estar... Porque isso é uma parada que eu aprendi, mano, que com essa nova dinâmica da indústria de lançar single, muito single, e às vezes sempre sai uma música que você escuta e fala assim, pô, é maneira. Mas depois, quando você escuta ela no contexto do álbum, você fala assim, pô, é outra Principalmente parada. essa galera que eu falei aqui, citei antes, né? E a Beyoncé no balaio aí, tipo, esses cantores, cantoras, musas, que são gênio, tá ligado? Que são muito acima da média. Eu acho que é uma sacada antes de, tipo, dar o gosto, dar um puta hit pras pessoas, sabe? Que as pessoas estão precisando, estão querendo, estão aguardando o nível, tipo, cavalar de música daquele astro, ao mesmo tempo que ele é como se fosse um cavalo de Troia. Porque quando você vai ouvir o disco, é outra parada que mas não é. Você vai por outro caminho. Eu tô falando isso porque, mano, eu pirei muito com Break My Soul, talvez seja uma das músicas mais fodas que eu vi no ano, assim. A Beyoncé, ela realmente, tipo, o jeito que ela embarca nessa house, disco music noventista, com uma coisa retrô, nostálgica, mas muito atual, o jeito que faz muito modernoso os sons, os samples, as misturas. Eu falei assim, cara, mano, que absurdo. É o tipo de coisa que eu esperaria dela. E assim, remetendo ao fato, tipo, Whitney Houston, tipo, de... Agora eu tô no momento da minha carreira de fazer esses singles ou discos que caem curiosamente, no momento atual que a gente está vivendo, aonde Lady Gaga fez isso, a Dua Lipa fez isso, Robin tem discos clássicos nessa pegada, mas agora voltou um pouco mais por tudo. Kylie Minogue fez, Jessie Ware, a disco music dentro desses sons eletrônicos, e até para outros artistas, tipo Calvin Harris voltando com o projeto dele, o Funk Wave Bounces. É muito curioso como que é uma coisa que há alguns anos estava meio que
largada num canto, ninguém mais lembrava, voltou com meio que 2 revivals ao mesmo tempo, porque não é só a disco setentista, é a disco com elementos dos anos 80, com coisas dançantes de boate dos anos 90. Dos anos 90. Tudo isso tá acoplado no mesmo período, e pensando Lion King, pensando Lemonade, que foram projetos mais com cara autoral, a Beyoncé, inclusive, subvertendo a carreira dela, subvertendo a linguagem do pop, a linguagem do R&B, sabe? Criando o que pra muita gente talvez seja um dos discos da década, talvez o disco da década, inclusive, sacou? Fazer uma coisa talvez mais povão, que justamente essa coisa mais dançante, disco, eletrônica, seria um movimento, principalmente porque ele tá em voga agora. Fazia sentido. Sim, faz sentido. Só que a forma que ele é apresentado pra mim no disco, eu tenho uma palavra com Renaissance, assim. Admiração. Porque é admiração pela artista que a Beyoncé é, admiração pelo o escopo de trabalho, como que ela pensa uma obra de arte, assim. Quero só falar uma coisa que eu acho que faz muito sentido dentro da obra, que é o significado justamente do Renascimento, porque foi um período fervoroso de renascimento cultural, artístico, político, econômico, europeu, pós a Idade Média, geralmente descrito ali no período entre o século, se não me engano, XIV, né, e o XVII, e que promoveu a redescoberta da filosofia, literatura e artes clássicas. Renascimento é o interesse renovado em algo, ou seja, olha como é que essas coisas que eu tô falando faz sentido também por uma coisa que culturalmente, socialmente a gente vinha falando já, que a gente viveu um período uma nova idade das trevas agora, né? Com bagulho de fake news. Pós-verdade, autoritarismo, obscurantismo. O renascimento, ele aconteceu justamente pós esse período da Idade Média. É isso aí. É isso aí. E a gente já falava que as artes, tipo a cultura, a ciência, ia vir com força nesse período. E a Beyoncé veio com um álbum com esse nome, que inclusive vai ser uma trilogia de discos. Porra, fantástico. Excelente tu puxar essa coisa do nome do disco, que remete à coisa da Renascença, porque essa definição é muito boa para poder classificar o que ela faz nesse trabalho. Se você for pegar alguns estudos sobre a Renascença, você vai ver que era um momento em que as pessoas fazem um retorno para o clássico, especialmente na filosofia. Então, assim, tem a filosofia, digamos assim, não deixa de ser filosofia, não vou usar acho, mas a filosofia medieval, muito influenciada pela Igreja Católica, os caras falam assim, não, vamos dar uma segurada nisso aqui tá muito obscuro, né? Tá muito esquisito, muita Idade das Trevas, vamos voltar nos clássicos. Então você começa a ter releituras e reescritas do Platão, do Sócrates, do Aristóteles, da galera da Grécia. E não só do ponto de vista filosófico, mas do ponto de vista estético. Sim. Porque no período da Idade das Trevas você tem a arte sacra, saca? E a ideia do nu, do corpo, do homem como centro do universo, volta na Renascença. E aí os caras vão lá naquelas obras gregas, mostrando o corpo e tal, e você tem toda uma reprodução desse tipo de arte. Olha a capa de Renaissance. Exatamente. Isso que você está descrevendo. O que a Beyoncé faz é loucura, é loucura. Isso. Sabe por quê? Porque eu achei muito fantástico e eu fiquei muito empolgado com esse disco? Por uma parada que você comentou ainda agora, que é esse momento que a gente está vivendo e que ele é muito criticado, chamado de uma certa falta de criatividade dos artistas atuais, porque a gente precisa ficar repetindo o que a gente fez na década de 80, o que a gente fez na década de 70, e não falta exemplo. Se você for pegar aí, por exemplo, o projeto do Bruno Mars com o Anderson .Paak, é um revival de um movimento meio setentista, oitentista. Muitos artistas têm embarcado nessa onda. Mas o que eu acho legal é que eu não acho que seja uma falta de criatividade. E a Beyoncé vem com essa obra muito espetacular que ela trouxe para mostrar isso. Para mostrar que a releitura, ela é uma reinterpretação, ela é uma criação de coisa nova usando os elementos antigos. Então você... Cara, eu dou play nesse disco da Beyoncé, eu tava conversando isso com um amigo ainda agora. Parece que eu tô escutando aqueles programas de rádio da década de 90, da madrugada, que é o que tá tocando nas pistas, né? Sim, sim. Fica assim... É isso, o disco não te dá sossego da primeira até a última faixa. É perfeito o que você está falando, porque uma das anotações que eu tinha feito aqui justamente é isso. A impressão que eu tenho do disco, se você prestar atenção,
parece, cara, que ele é como se fosse um set de um DJ. Porque, tipo assim, de sons diferentes, de formas diferentes, mas o disco ele é muito intenso. Muito. E coerente, ele não né? para, ele não... Não, ele vai se conectando. Inclusive, aí vem, pegando uma palavra que você estava usando, releitura. A Beyoncé, ela... Eu vou voltar no Break My Soul, que é... Eu tinha uma ideia do que ela poderia fazer, mas uma coisa do cavalo de Troia que eu digo... Porque quando você vê o álbum, ele é menos vintage... E ele é mais releitura das coisas, ele é mais uma recriação das ideias, das concepções, coisa que ela já vinha trabalhando no próprio Lemonade, de como trabalhar a própria carreira dela, como trabalhar elementos de outras vertentes de sonoridade norte-americana clássica ligada à cultura negra, e como ela vai acoplando isso numa ideia muito experimental e muito vanguardista. E pra mim, por isso que de novo eu volto à palavra admiração, porque esse é um disco que ele quer continuar desafiando o ouvinte. Ela sabe que os trabalhos que ela fez, principalmente o Lemonade ou o Homecoming, foram espetaculares, foram divisores de água, foram patamares da sua obra. E o que ela simplesmente quer fazer aqui, eu tenho uma impressão, por exemplo, o que o Tyler, o que o Kendrick fizeram nos seus últimos trabalhos. Foda-se o que eu fiz antes. Eu posso continuar remetendo ao estilo, aos arquétipos que eu tenho, mas eu quero criar algo novo. Eu quero dar um passo além. Eu quero poder ousar, eu quero poder testar. E a Beyoncé continua fazendo isso aqui. Sabe, os limites da música pop são cada vez mais, e principalmente nesse entendimento do que é música eletrônica, junto com o que é música de boate, com o que é disco music, continuam sendo tensionados cada vez mais pela Beyoncé aqui. E aí, inclusive, usando o Break My Soul e pelas coisas que ela fez antes, tem músicas aqui, o jeito que a abordagem do som é colocada, o jeito que algumas letras são usadas, nomes de música, a Beyoncé simplesmente, já parecia que ela fez Break My Soul, ela tá aqui. Ela faz um disco para dançar, mas com consciência de classe. É um disco que, mano, assim, as agruras que a gente tava passando nos últimos anos, né? Você pega, por exemplo, só o último mês nos Estados Unidos, desde que ela lançou o single, você teve aquele negócio da Suprema Corte contra o aborto, você teve a quantidade de tiroteios em massa que tem acontecido nos últimos tempos nos Estados Unidos, você teve, no período da pandemia, o mundo passando por uma pandemia, todo mundo sufocado, sem poder sair, sem poder se libertar, e ouvindo notícia o dia inteiro de uma nova guerra mundial, de essa coisa de obscurantismo que a gente tá falando, o pior presidente, talvez, da história dos Estados Unidos. Você tem ali o maior movimento dos últimos anos, desde, eu acho, do movimento lá do Martin Luther King. Pelos direitos civis? Dos direitos civis. E as pessoas... Isso, eu fico em casa pra me proteger, porque eu vou morrer por causa de um porra do vírus, mas eu tenho que ir pra rua porque estão matando as nossas pessoas, estão aproveitando isso pra poder... Moleque, você pega essa borbulhada de coisas, mas, obviamente, recessão econômica num nível absurdo que a gente está vivendo, e as pessoas ficando com níveis estratosféricos de problemas psicológicos, sabe, emocionais por causa dessas coisas. A música de dança, a música de boate, ela sempre foi esse tipo de coisa de você ser libertário, você ter esse despacho das suas agruras, você ter esse descarrego desses seus males. E aí ela às vezes, como muitas vezes esse tipo de música fez de formas muito nas entrelinhas, muito e que falava muito para a cultura LGBTQ, que falava muito para mulheres, que falava muito para o proletário, falava muito para a cultura preta. Ela não está fazendo releitura pela releitura. Ela está colocando coisas no contexto atual e no contexto clássico e dando esses novos significados para coisas que lá atrás talvez a gente não olhasse com esse olhar, mas existia esse olhar. Sim, tinha gente olhando para isso. Pô. É absurdo, claro. É absurdo. Pô, é fantástico. E eu ia comentar sobre como que as músicas se conectam. Porque, enfim, eu ouvi o disco ainda há pouco, né? Não tive a oportunidade de ouvir ele 1000 vezes. E eu vou ouvir ele 1000 vezes, porque eu achei ele especial. Mas me impressionou como que eu cheguei, sei lá, na quarta, quinta música, falando assim, mano, parece uma música só. Eu tô aqui na mesma vibe, querendo mais.
E parece uma música só que tem vários andamentos, porque as músicas vão... Sim. Não é porque é surtante, não é porque é tudo igual. Mas é porque... É uma vibe meio The Weeknd no Dow FM também. De ter essa coisa homogênea, né? Porque é como se... É aquela história da pista de dança. Uhum. É como se você estivesse na pista, o cara tá tocando, e você... Caraca, ele já tocou umas 3 músicas diferentes aí. Uhum. Mas ele conduziu isso de uma forma que... Meu irmão, eu tô aqui e quero mais. Sim. Saca? E eu fiquei muito preocupado ouvindo o disco. Eu falei, cara, são 15 músicas, se eu não me engano, 15 ou 16 músicas. Eu falei, pô, vai chegar na metade do disco, isso vai dar uma virada. Uhum. E eu achei que isso fosse acontecer quando começou o Church Girl. Eu falei, pô... Inclusive, um dos highlights do disco pra mim, assim, tá? Essa música... Cara, eu tô com uma dificuldade muito grande de escolher meus highlights. Normal, Mas, cara, tudo é muito impressionante. E eu falei, pô, acho que agora vai vir uma virada e vai vir um pé no freio. Uhum. Não vem. Não vem, moleque. Não vem. Você tem o Church Girl, que deve estar ali na 6ª, 7ª música, te prepara para uma segunda parte do disco que é ainda mais surtante do que a primeira parte do disco. Eu acho ainda mais experimental também. Ao mesmo tempo que ainda tem muitos... músicas com cara de single. E aí a gente pode entrar já nas músicas, já pra falar, porque assim, quando eu digo, inclusive, todo esse descarrego que a música dançante dá, e ela vem com essa coisa de ter letras que ela tem, aquela coisa que ela já trabalhou no Lemonade, que ela já trabalhou no Homecoming, no Lion King, letras com esse contexto social muito forte, mesmo que às vezes nas entrelinhas, mas se você pegar e analisar como que você tá ouvindo, tem uma coisa muito forte, você pega desde o começo, você tem batidas que eu acho que são um pouco mais intensas, um pouco mais vigorosas, um pouco mais porradas e prensadas do que eu imaginaria no disco. Quase uma coisa industrial. E, por exemplo, um exemplo que eu vou dar muito forte disso, moleque, é bizarro, tá? America Has a Problem. Nossa. Que, moleque, olha só, Marcos. É o Miami Bass clássico. Sim. É tipo assim, como se estivesse ouvindo o Claudinho Bochecha tocando o Formation, pô. É isso. Sacanagem, pô. Eu fiquei maluco com essa música. É o So Love, só que, pô, com a pressão e o tipo de indagação, volúpia, aquela coisa contestadora que ela trouxe nessas músicas do Lemonade, pô. É maluquice, Sim. pô. E aí, essa parte, inclusive, próxima ali do disco, você tem Tique, você tem All Up Your Mind, você tem o começo de Puri, o House... É isso. Ele é porrada. Às vezes a Tique, que ela tem uma coisa mais porradona, meio quase ácida, suja na abordagem, que tem um pouco na quebra de expectativa que é Church Girl, citando de novo. Moleque, Church Girl, ela começa com aquele soul clássico roots pra caceta, né? E ela vira um sample e vira um trapzão, Missy Elliott, Cardi B. Ele te engana. Só que ele fica alternando de uma coisa pra outra. Cara. E é genial, porque, tipo assim, ela tá falando, é quase uma contestação da ideia religiosa que a gente tem hoje em dia, pô. Ela não pode fazer esse tipo de coisa, ela não pode curtir determinadas coisas, ela vai deixar de ser aquela garota da igreja que ela foi desde o começo da carreira dela, do começo da vida dela. E aí você tem os outros elementos, tipo, que ela traz muito música com cunhos africanos ou caribenhos, a Energy, que tem participação do cantor o Bin, que lembra muito pra mim o Disclosure no último disco, o tipo de eletrônico que eles fazem, aquele House UK, Garage UK, né? Inclusive o último disco se chama Energy também, e ele é um cantor jamaicano-africano, é uma música curtinha, com uma experimentação que alguns momentos no disco me parece o último disco da Rosalía, o jeito que a quicada do som faz, uma coisa mais abafada. A Move, ela parece trilha do Pantera Negra em determinado momento da música, o começo. Sim. Sabe? Que tem aquela coisa estilosa, tem aquela coisa afrofuturista, ao mesmo tempo que ela vira uma vibe R&B lá pro final e cria-se um tamborzão, uma quebra nas batidas que me lembra funk carioca. Eu tava falando com um amigo meu, é pra balançar a raba. Do começo ao fim, não tem pra onde correr. A música seguinte, a Heated, é dance hall, estilo One Dance, Passion Fruit, Controller, Get It Together, tudo aquelas músicas do Drake, ao mesmo tempo que falam que o Drake tem bagulho de escrita nessa música, né? E você tem as músicas vibe disco music, dançante pra caralho do disco, assim, né? Que é menos do que eu achei que ia ter, mas ainda assim são absurdas. A Cozy,
que é uma Vogue da Madonna, versão caetranada, o swing, a tropicalidade das músicas ali, da batida, né? Inclusive, eu tenho a sensação de que a Cozy é como se ela fosse a primeira música do disco, tá que ligado? a anterior é como se fosse uma intro, né? Uma intro, mas ela é uma intro, mas meio que não é, né? Não. Tipo, tá ligado? É intro com cara de música. Porque várias vezes você vê esse disco com uma cara épica, né? Ele tem uma cara grandiosa pra caramba. Exatamente. Essa intro, muito bem construída, te joga em Cozy e você fala assim, caraca, tá arriscar o chão pra dançar. Total. E não só Cozy, uma outra... No momento, e eu escutei o disco tem 15 minutos, terminei de ouvir o disco tem 15 minutos. No momento, minha música favorita é Virgo's Groove. Olha só, Marcos. Imagina o Thundercat, o Tame Impala no Slow Rush e o Silk Sonic junto, só que mais floreado. É isso. É loucura. Essa música que absurdo, é absurdo. Inclusive, nessa vibe aí, dessa música aí de quicação também, de danceteria, meio clássico, né? Eu acho que tem a segunda parte de Puri, que é a Honey, no caso, né? Eu acho que tem muito essa vibe também. E Cuff It, que eu acho que é uma coisa meio que a Dua Lipa fez no Future Nostalgia, só que o som ele é mais arisco, ele é mais lustroso, estilo que a Lizzo fez no último disco dela no Special, tá ligado? Inclusive o jeito que ela vai fazendo rap, mano, lá de 2 minutos e 16, acho que os back vocals, eles têm umas coisas meio divinas, os sopros, né, eles são empolgantes pra caramba dessa música, né, as batidinhas, cara, que absurdo, mano, que absurdo, assim, e são músicas, essas últimas que a gente tá falando, totalmente eu vejo como um puta single, são singles absurdos do disco, tá? O disco fecha a Summer Renaissance com uma cara boate de encerramento de álbum mesmo, assim. A Summer Renaissance chega a me causar um incômodo, porque o disco tem todo esse espírito de disco music, não, disco music não, eu vou usar a palavra que você usou que é maravilhosa, tem todo esse espírito de danceteria, tá ligado? De fora a fora, e a Summer Renaissance encarna esse espírito nela, e tá encerrando, né? É o fim de festa. Ela parece o começo do primeiro álbum. Ela tem uma cara de um capítulo, como vai ser a primeira parte desses 3 álbuns, né? Mas ela te deixa com... Caraca! O gosto de quero mais. Tinha que ter uma 17ª música, tá ligado? E aí o que você falou antes, uma parte no programa, do tamanho do disco, ele é relevante, sim. Ele, como o Down FM, como o Mr. Moral, sabe? São discos que eles são grandes, mas completamente bem acabados. Quero só comentar, antes de a gente fechar, que é a Plastic Off the Sofa, que é uma vibe muito, mas muito da internet. Moleque. Ela, inclusive, ela canta como se fosse a Cid, cara. Muito. O jeito que o groove do baixo vai fazendo... Cara... Eu acho isso que me deixa muito feliz, assim, ver uma artista do tamanho da Beyoncé fazer uma parada que é uma releitura de coisas antigas, incorporando elementos do que há de mais novo acontecendo, tá ligado? E fazendo com que isso dialogue e faça sentido, não fique ruim. Tu fala assim, pô, aqui tem uma novidade. Tem a impressão que, tipo assim, esse é um novo capítulo dessa grande jornada que a Beyoncé está construindo e, de novo, ela está mudando as regras do jogo nesse estilo de som. Eu queria tirar essa dúvida com você, porque como eu tava falando no começo, esse é o primeiro disco da Beyoncé que a Beyoncé lança e eu falo assim, pô, enquanto um admirador da artista, eu vou parar pra ouvir, ver o que ela tá fazendo. E eu tô, assim, tirando a cueca pela cabeça por causa do disco. Eu tô exagerando? Eu acho que não. Eu tirei muito também. Eu só não gosto muito de, principalmente, primeiras expressões, momento do calor que a gente tá gravando agora, assim, acabar de ter ouvido e tal, saído, ter ficado aquela... falar que é obra-prima, falar que... Não sei. Mas é um descacetaço. Um disco no nível dos discos fora da Beyoncé. Tem muita gente, talvez, que não esteja, eu acho que, comprando muito a vibe do disco, meio com o disco... Porque eu acho que é a coisa, a expectativa frustrou a pessoa. Aqui, como eu já não só imaginava que ela viria com algo um pouco disruptivo, ao mesmo tempo, como que ela poderia desconstruir as coisas, pra mim, eu falei assim, era isso que eu queria da Beyoncé. Não era o que eu tava imaginando, porque ela me mostrou uma coisa, mas faz total sentido com o que eu falei. O que ela tá falando hoje em dia das lutas dela, das mensagens dela, do tipo de sonoridade que ela aplica hoje em dia. Mano, é isso. Eu não esperava menos dela.
Que discão, Marcos. Que discão absurdo. Descasso. Sim. Cambada, foi isso aqui, foi outro videozinho. Obrigado aí. Comenta aqui embaixo, compartilha, faz esse negócio todo pra ajudar a gente. Tá? E me segue eu e Marcos lá em redes sociais. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele o quê, Marcos? Aquele tchau! Foi!